Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan, da disciplina de português. E o nosso assunto de hoje é texto teatral e sinais de pontuação. Vamos lá? Vocês sabem que eu gosto de contextualizar os nossos gêneros textuais. Desta vez não foi diferente. Assistam aí a contextualização do gênero que eu preparei para vocês. Eu tenho uma notícia para te dar, minha filha. E talvez você não fique tão bem com essa notícia. Como assim, mamãe? Não estou entendendo o que você está tentando dizer. A Bianca não é sua irmã de sangue. Ela foi adotada quando ela era só um bebezinho. Como assim ela não é minha irmã? Isso não te incomoda, minha filha? Está tudo bem? Ela não é minha irmã de sangue, você está querendo dizer, né? Porque no coração ela vai ser para sempre minha irmã. Laços sanguíneos não importam. Eu amo a Bianca e ela será sempre minha irmã. Sempre, para sempre. Eu tive tanto medo de contar esse segredo, minha filha, e você ficar brava, triste com a gente. Eu entendo, mamãe, você ter escondido esse segredo. Às vezes a gente não consegue contar tudo por medo da reação das pessoas. Ai, que bom que para você está tudo bem. Eu fico tão feliz com essa notícia. E aí, gostaram da peça de teatro? Vocês perceberam que eu usei mais um gênero textual? O cartaz, para anunciar a peça de teatro. Essa peça é uma peça fictícia, tá, gente? Eu só inventei e encenei ali rapidinho para vocês entenderem o que é uma encenação. Porque o texto teatral, ele precisa ser encenado. Então, o que é encenar? Representar, colocar emoção, gestos, movimentos, né, nesse texto. Mas a gente tem que lembrar também que teatro é a interação dos atores com a plateia. Então, eu tentei representar para vocês o que seria uma peça de teatro. Mas, para ser uma peça de teatro, precisa ter a plateia e os atores, né? E eu gravei aqui para vocês. Então, só para deixar isso bem colocado, tá bom, gente? O texto teatral, ele precisa ter essa interação da plateia, tá? Mas a nossa peça de teatro do início do vídeo serve para vocês entenderem o que é a encenação e também para colocar que o texto teatral é utilizado em peças de teatro. Os atores estão encenando um texto, ou seja, antes deles falarem aquelas falas, eles leram aquelas falas. Alguém escreveu para eles, para o personagem deles, e eles decoraram e estão repetindo aquelas falas. Então não é algo assim que o ator cria no momento, cria na hora. Não, existe um texto por trás daquelas falas. E esse texto é o texto teatral. O texto teatral, ele é organizado por meio de diálogos entre os personagens. Ou seja, vai ter um sinal de pontuação aí nesse texto para poder indicar o que é diálogo. Vocês lembram qual é esse sinal de pontuação que indica diálogo? Eu ouvi travessão. Isso mesmo. O travessão é um sinal de pontuação que indica diálogo no texto. O texto teatral também contém elementos de narrativa, ou seja, ele tem fatos, um lugar, um tempo em que ele acontece e personagens. Como assim fato? O texto teatral ele vai contar uma história. A encenação que eu fiz no comecinho do vídeo foi bem curtinha, mas ela continha uma história, né? Então, tinha história, foi encenada, não sou atriz, mas foi encenada, tinha fato ali naquela história, tinha diálogo entre dois personagens e tinha um lugar onde acontecia, um tempo onde acontece. Isso tudo faz parte do texto teatral. A linguagem do texto teatral ela é bem flexível, porque ela vai depender do personagem e do contexto da história. Lá no livro didático de vocês, na página 42, tem um texto teatral. Vamos acompanhar para a gente observar as características do texto e outro detalhe também que a gente vai observar nesse texto
são os sinais de pontuação. Vamos à leitura, acompanhe aí. Os dois viajantes e a onça. Dois viajantes carregando pequenas trouxas amarradas em uma vareta seguem por uma estrada, assoviando e cantando. De repente, surge uma onça à frente deles, rugindo e prestes a atacá-los. Viajante 1. E agora, o que vamos fazer? Viajante 2. Eu não sei, mas eu vou dar no pé. Viajante 2 sai correndo, se esconde atrás de uma árvore. Vejam que essa parte, gente, está menorzinha ali embaixo. Depois a gente vai conversar sobre isso. Viajante 1, pensando alto. Vou fingir de morto. Dizem que alguns animais respeitam os mortos. Joga-se ao chão e finge-se de morto. A onça chega perto, farejando-o todo e afasta-se. Depois de alguns instantes, sentindo-se em segurança, o viajante 2 reaparece. Viajante 2. Pode se levantar, a onça já foi embora. Viajante 1 levanta-se e respira. Aliviado, viajante 2 brinca com ele. E então, o que foi que a onça disse no seu ouvido, hein? Viajante 1. Juntando suas coisas para seguir viagem. Para eu não viajar mais com amigos que deixam a gente sozinho na hora do perigo. Tem lá entre parênteses, para a plateia. Na hora do aperto, a gente conhece o verdadeiro amigo. Esse texto é um texto teatral. Vocês perceberam que tinha, por exemplo, viajante 1, viajante 2 em negrito, que tinham coisas que estavam entre parênteses. Vocês observaram esses detalhes nesse texto? Bom, o que acontece aqui? Essas palavrinhas que são menores e que estão entre parênteses é o que o ator tem que fazer executando aquela fala. Então, por exemplo, aqui, ó, essa parte, dois viajantes carregando pequenas trouxas amarradas em uma vareta seguem por uma estrada, assoviando e cantando. De repente surge uma onça à frente deles, rugindo prestes a atacá-los. Esta parte vocês podem ver que está menor e não está destacada. Por quê? Porque é o que os dois atores que encenariam essa peça teriam que entrar fazendo. Então, dois atores, né, com a trouxa ali nas costas, assoviando e cantando. Mas eles não falariam isso, eles entrariam fazendo os gestos. Então, isso é outro detalhe que tem no texto teatral. Ele coloca os gestos que o ator deve fazer. E isso ele vai usar o quê? Parênteses. Para que será que serve o parênteses? O parênteses também é um sinal de pontuação. O parênteses serve para você colocar alguma informação extra no teu texto. Por exemplo, na parte que fala do viajante 1, ali na terceira vez que cita a palavra viajante, ele está escrito assim entre parênteses, pensando alto. Ou seja, o viajante 1, ele tem que fazer que ele está pensando alto para falar aquela fala, né? Então, o parêntese serve para trazer informações a mais no meu texto. E também para sinalizar que aquela parte ali, o ator não vai ler, ele vai executar, ele vai fazer. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem nesse texto. Bom, ali na primeira linha, onde tem o viajante 1. E agora, o que vamos fazer? Alguém lembra qual que é o nome desse sinal de pontuação? Eu ouvi interrogação. Muito bem. É o sinal de interrogação. Ele serve para fazer perguntas, né? Para fazer perguntas. Aí, ali na segunda linha, onde diz viajante 2, fala assim, ó. Você, e daí tem um sinalzinho ali. Quem será que é? A vírgula, muito bem, a vírgula. E a vírgula serve para quê?
vírgula serve para a gente fazer pausas no nosso texto. Porque se não tivesse a vírgula, a gente ia falar tudo atropelado assim. Então, quando tem uma vírgula, você pausa. Ó, você, eu não sei. E ali tem mais um ponto. Quem é aquele ali? Ponto final. Muito bem. O ponto final, ele serve para finalizar uma ideia e para você começar outra. Lembrando que, quando você finaliza uma ideia e começa outra, você precisa começar com letra maiúscula. Então, olha lá, o mas tá em letra maiúscula. Eu, 3 pontinhos. O que será esses 3 pontinhos ali? Que a gente chama de reticências. Bom, a reticências é para dar uma ideia de alongar, de pensamento, né? Que nem assim, que nem ele falou ali, mas eu, né? Então, uma ideia de continuação. Vou é dar no pé. E no final da frase tem o quê? Um ponto de exclamação. Que dá essa ideia de nossa, de empolgação, né? Então, aqui nessa frase, a gente tem 4 sinais de pontuação. Temos a vírgula, o ponto final, a reticências e o ponto de exclamação. Então, é um texto que tem muito sinal de pontuação. Isso que a gente já viu que tem a interrogação também ali, né? O parênteses. E aqui, nesse texto, não apareceu o travessão. Mas o travessão é um sinal de pontuação também que indica diálogo no texto. Vamos praticar? Na descrição do vídeo vai ter um link com mais atividades para você continuar treinando sobre o texto teatral e sobre os sinais de pontuação. Uma delas é uma atividade do livro didático de vocês e a outra é uma atividade para vocês reconhecerem qual o texto que é o texto teatral. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!